Bom dia, oitavos anos. A nossa aula de hoje é uma revisão, né? Uma revisão através da correção e comentários da videoaula 2058 do dia 24 de abril, ok? Depois, por meio dos exercícios, aí faremos uma revisão enfocada no predicado verbal, né? Incluindo a predicação verbal também. Já são dois conteúdos inseridos em um só. Não se esquecendo sempre que o predicado é a parte da oração que apresenta informação sobre o sujeito, certo? E que o núcleo do predicado verbal é o verbo, um verbo significativo. Na predicação verbal, nós vamos estudar o núcleo do predicado verbal, que é um verbo significativo, está aqui, repetindo. Aí vamos ver a transitividade do verbo. Vamos estudar, não, vamos rever, né? Verbo transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, o famoso bitransitivo. Atividade número 3, da página 248. O exercício pede que você considere essa oração, esse período, assim caminha a humanidade, retirado da tirinha que está aí no seu livro. Pede na alternativa A que circule o verbo. Então, está aqui circulado o verbo caminhar. É um verbo intransitivo, porque não precisa de complemento, certo? A humanidade é sujeita, a humanidade caminha assim. Está na ordem inversa. Ou assim, a adjunta adverbial. Ok? Na alternativa B, pergunta de que tipo de predicado se trata e para justificar. Então, trata-se de um predicado verbal, porque o verbo caminhar é um verbo de ação significativo, cujo núcleo, né, é um verbo de ação repetitivo aqui, né, e caminhar é um verbo intransitivo porque não precisa de complemento. A alternativa C pede, de uma maneira particular, que você escreva, de acordo com o contexto da tirinha, uma oração que possua um predicado verbal. Então, fica aqui a minha sugestão. A humanidade está errada, de acordo com a tirinha que está aí na 248 do seu livro da Poliedro. Ok, pessoal? A atividade 3 da página 266 pede que você analise a oração a seguir. A oração é esta. Olha, a velha senhora ouvia detrás da porta o jovem casal. Pede para a alternativa A, pede para você identificar o sujeito e o verbo. Então, está aqui, certo? Quem ouvia? A velha senhora. Trata-se de sujeito simples, inclusive. O verbo é ouvir, tá? Quem ouve, ouve quem, certo? É um verbo transitivo direto. A alternativa B pergunta sobre quem recai a ação do verbo que o sujeito executa. A ação do verbo recai sobre o jovem casal, que no caso aqui é objeto direto. E pede a alternativa C que você classifique o predicado. O predicado é verbal, porque o verbo ouvir é um verbo de ação significativo. Então, não se esquecendo sempre que sujeito é a parte da oração que executa a ação do verbo. Certo, pessoal? Aqui, no caso, detrás da porta, só para dar uma destacadinha, é o adjunto adverbial. Ok, pessoal? Continuando, oitavos. A nossa revisão de hoje é sobre predicado verbal, certinho? Eu fiz um esqueminha aqui meio louco para mostrar tudo que já vimos, tudo que vocês já estudaram nos 7º anos e tudo o que vamos ver e estudar novamente esse ano. O predicado verbal, certo? Tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Daí eu fiz uma flechinha para cá para desenvolver o transitivo e outra flechinha para cá, maior, para mostrar e demonstrar o intransitivo. Veja bem, o verbo transitivo, certo?
ele é transitivo porque a ação do verbo transita do sujeito para um objeto. O objeto é um complemento verbal sem preposição, então ele é direto. Aí eu coloquei, se ele é direto, o complemento é o objeto direto. Continuando o esquema. O verbo transitivo indireto, ele pede complemento com preposição. Aí o complemento verbal é o objeto indireto. Vou fazer aqui uma bolinha que eu esqueci. Ok? Depois eu fiz uma flechinha descendo para expandir a classificação do verbo transitivo, né? Em direto e indireto, ou o famoso bitransitivo, que apresenta dois complementos, um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. Eu deixei de propósito para escrever preposição aqui, para ficar bem destacadinho para vocês, ok? Certinho? Relembrando as preposições, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Ok? Agora, olhando para a flechinha do intransitivo. Então, é intransitivo porque a ação não transita como transitivo. Então, o verbo não precisa de complemento. Ele pode trazer na sua estrutura os adjuntos adverbiais. Ok, oitavos? Para finalizar, como não poderia deixar de faltar, a nossa tarefinha. A nossa tarefinha, tá? É copiar o esquema que eu passei na parte anterior, no caderno e estudar para avaliação, ok? Você vai postar a imagem do esquema que está na sua folha, né? A imagem do esquema na sua folha, copiado, bonitinho, com letra legível, etc e tal, colocando acento nos lugares certos, na plataforma Pontue, ok? Até o dia 29/7, período da manhã. Ok, pessoal? Beijo, beijo. Tchau, tchau.